Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua alma. Espero que você tenha tido um fim de semana abençoado, na presença do Senhor. E eu espero também que esses vídeos devocionais estejam ajudando você na sua edificação, no seu conhecimento e consolando a sua alma. Esse é o nosso objetivo, Deus receber glória através da pregação da palavra dele. Eu quero falar de um texto hoje muito interessante, destrinchar ele um pouquinho, e eu acredito que vai ajudar muito vocês que não sabem necessariamente lidar com o pecado, que carregam culpa, que questionam muitas vezes a sua salvação, porque sempre estão tropeçando nos pecados e sentem muita tristeza por se pegarem pecando todo o momento. Em Mateus capítulo 5, que é parte do Sermão do Monte que Jesus proferiu, ele começa com as bem-aventuranças, que são marcas do cristão, dos súditos do reino. Uma das bem-aventuranças é bem-aventurados os que choram. A palavra bem-aventurados quer dizer felizes, ou mais do que felizes. Ela vai até mais longe, quer dizer ditosos, plenos. Isso quer dizer bem-aventurados. E o Senhor fala algo aqui que parece um contraste. Bem-aventurados os que choram, ou seja, felizes, mais que felizes, os infelizes, os que pranteiam, os que choram. Parece ser meio estranho, né? O que Jesus está querendo dizer com essas palavras? Bem-aventurado, ou seja, cristão, salvo, nascido de novo, é aquele que chora. O choro ali significa o quê? É o choro pelo pecado. Ele não está dizendo que é chorar por qualquer coisa. Senão, muita gente que não é cristã deveria ser reputada como cristã. Você deve conhecer pessoas que você conta uma história um pouquinho mais dramática, elas já choram. Elas vêem uma cena no filme e choram, vêem uma cena na novela, choram. Essas pessoas não teriam que ser consideradas cristãs. Mas não é esse tipo de choro que o Senhor diz. O choro ali é pelo pecado, é tristeza pelo pecado. Quando nós somos salvos, note isso aqui, escute isso aqui. Antes da fé, somos pecadores. O pecado de Adão está em nós e estamos habitualmente praticando ele todos os dias. Quando nós nos convertemos, acontece uma mudança legal na nossa vida. Nós somos justificados. A nossa sentença diante do tribunal de Deus é mudada e nós recebemos a sentença favorável. Somos declarados legalmente justos. Isso não significa que somos isentos do pecado. O pecado não é retirado de nós. Nós não carregamos mais a culpa do pecado. Ele não pode mais nos condenar. Entretanto, a presença dele ainda está em nós. Agora, por que nós sentimos mais agora? Por que nós nos entristecemos ou nos julgamos tão pecadores? Aqueles mesmos pecados que estavam em nós antes da conversão, eles continuam em nós. Só que agora nós temos uma nova natureza. Fomos regenerados e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então aqueles pecados que nós não víamos, não sentíamos, ou se víamos, não víamos com um peso que deveria ser visto, agora, com a regeneração, agora o Espírito Santo habitando em nós, nos tornamos sensíveis a esses pecados. De modo que quando os praticamos, nos entristecemos muito. Portanto, quando vem o sentimento de culpa, ele nada mais é do que a sua sensibilidade ao seu pecado e a sua tristeza pelo seu pecado. A culpa não pode te acompanhar porque o Senhor já perdoou você desses pecados e os lançou no mar de forma que ele nem se lembra deles. Claro, você deve lutar, você deve vigiar, não deve ceder à tentação, mas essas reações suas ao pecado é uma prova que essa bem-aventurança, ela está presente na sua vida. Por isso, então, é que você chora. Agora, tendo essa nova natureza, você é sensível ao pecado e chora. Esse chora podia ser bem-aventurados os que se incomodam com seus pecados. Bem-aventurados os que são sensíveis aos seus pecados.
Bem-aventurados aqueles que se entristecem quando se pegam pecando. Bem-aventurados aqueles que não são indiferentes aos seus pecados. Bem-aventurados os quebrantados, os que choram de tristeza por pecarem contra o Senhor. Então é por essa razão que você tem visto tantos pecados em você, e por essa razão que você até se julga mais pecador do que era e se entristece tanto. É por ter recebido essa nova natureza. Agora, como não deixar essa tristeza te dominar? Como lidar com a culpa? Como entender como funciona isso? Você precisa entender, querido irmão, que uma vez Jesus tendo morrido na cruz e levado aquele pecado, ele já pagou por ele. De modo que quando você o recebeu por fé, esse pecado foi anulado na corte de Deus, no tribunal de Deus, removendo assim a culpa. Vá a textos que mostram isso. Você vai ver em Romanos dizendo: e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 também diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, e intercede por eles à destra do Pai. O Senhor Jesus também diz que quem não crê já está julgado e condenado, mas aquele que crê não passará por julgamento. E que também ele diz em Miqueias que lançarei os seus pecados no mar do esquecimento. Isaías diz: eu, por amor do meu nome, dos seus pecados, não me lembrarei mais. Então, quando você sentir tristeza, quando você se pegar pecando, quando você olhar para o seu coração e ver ídolos, quando você vê que você está sensível à pecaminosidade da sua carne, você deve então se alegrar, porque é um sinal que o Espírito Santo habita em você e ele está se entristecendo. É porque você tem uma nova natureza que não se conforma com o pecado. É porque você não se alegra mais com o pecado como fazia antes. Antes, ele é o motivo da sua tristeza. Amém, queridos irmãos? Então descanse nessa palavra e seja bem-aventurado. Felizes os que choram, felizes os infelizes. Os infelizes pelo pecado. Se você é um homem feliz, uma mulher feliz, você é feliz. Ou seja, se você é infeliz por causa do seu pecado, você é feliz, você é bem-aventurado. Feche os olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado por essa palavra encorajadora, libertadora. Às vezes andamos com fardos, com culpa o tempo todo, mas isso é porque o Senhor nos deu uma nova natureza que convive com a velha, e por isso que há esses conflitos. Mas é um sinal que o Senhor nos regenerou e nos salvou. Que o Senhor nos ajude a lidar com a culpa, mesmo que pecando, o Senhor já nos perdoou dos pecados, já os levou na cruz, e devemos sim lutar contra ele, devemos nos santificar, fugir dele, mas não carregar a culpa que o Senhor levou sobre ele na cruz. Que a paz do Senhor enche esse coração, esse quarto, esse lar, esse homem, essa mulher, esse jovem, onde eles estiverem, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Como eu tenho pedido, não esquece de dar o like, não, é muito importante para nós. Compartilha com os outros irmãos que estão passando por isso e se inscreva no canal. Deus te abençoe.